Certo, agora suponha o seguinte, né? Você vai se deslocar da cidade A para a cidade B. Essa aqui é a rodovia, por exemplo, tá? Eu sei que essa rodovia aqui, ó, tem um tamanho, ΔS, igual a 80 quilômetros. Essa é a estrada que eu tenho que percorrer. Então, para eu chegar de A até B, por essa trajetória, eu vou levar 80 quilômetros. Mas quando eu estou preocupado com deslocamento, né? Quando eu faço deslocamento de um ponto A para um ponto B, eu tenho que pensar numa grandeza vetorial. Então eu penso, eu saí de A e fui para B. Esse aqui é o meu vetor de deslocamento. É o tanto que eu desloquei. Então, em termos vetoriais, você sempre lembra que o vetor, ele é retinho, o vetor não faz curva, certo? Então, em termos de trajetória, eu saí de A para B, percorri esse caminho, andei 80 km, é o meu ΔS, certo? Agora, em termos de vetores, o meu deslocamento vetorial, eu tenho que considerar que eu saí de A e cheguei no B. Então, o vetor, né, ele sai de A e chega no B. Olha a setinha, sai do A e chega no B. E ela é reta, certo? Então, ΔS é o comprimento da trajetória. É o caminho que eu faço na rodovia, certo? 80 km. D é o vetor de deslocamento. Então, eu saí de A e fui para B. Esse é o vetor que sai de A e vai para B. Não tem outro vetor. Módulo de D, a gente viu no quadro passado que é o módulo do vetor, é o tamanho, né? Nesse caso aqui, ó, eu supus que o tamanho de D, né? A gente assume aqui que o módulo de D, se eu medir com a régua esse tamanho aqui, vai dar 50 km, tá certo? Essa é a diferença entre comprimento da trajetória e vetor de deslocamento. Isso aqui é um vetor, o tamanho desse vetor verde é o tamanho do vetor de deslocamento, eu supus que foi 50 km. E ΔS é o comprimento da trajetória ao longo da rodovia, tá? Agora, pode ser que para ir de A para B, a rodovia é retinha, certo? Imagina que eu venho de A para B, né? E aí eu percorro aqui, ó, 80 km. Então a minha trajetória, que é essa roxinha aqui, é reta, então foi 80 km. 50, né, na verdade. 50 km. Agora, se eu estiver preocupado com o vetor de deslocamento de A para B, eu saí de A, faço uma linha reta, vou para B. Olha, coincidiu. Tanto a trajetória até de A para B quanto o vetor de deslocamento tem o mesmo tamanho. Então, o tamanho do vetor de deslocamento aqui também, ó, é de 50 km. Ou seja, o comprimento da trajetória e o tamanho do vetor de deslocamento só vão ser iguais quando a trajetória for o quê? Retilínea. Quando o ligamento quando a conexão, né, entre o ponto de partida e o ponto de chegada for uma linha reta. Aí não tem como, o vetor de deslocamento é igualzinho ao comprimento da trajetória. Beleza? Então agora vamos fazer um exemplo. A gente tem a seguinte situação. Imagine que você quer um quarteirão. Você está de carro, bicicleta, carro ou moto, né? E você sai do ponto A e vai para o ponto C. Então você anda essa distância aqui, ó, que é de 100 metros, certo? Vem para cá. Chegou aqui, você vira para a direita e anda mais 100 metros. Então você faz o trajeto A, B, C, certo? Você vai para frente e vira para a direita. E nesse trajeto você gasta o equivalente a... não é necessário aqui. Então você faz essa trajetória. A pergunta é, qual é o módulo do vetor de deslocamento? Primeiro a gente tem que lembrar o que é vetor de deslocamento. Se eu sair de A, passei por B e fui por C, então eu desloquei de A para C, certo? No final das contas. Então o meu vetor de deslocamento é um vetor que sai de A e vai até C. Esse é o vetor de deslocamento. Vou colocar ele aqui, ó. Esse é o vetor de deslocamento. Não importa o caminho que eu fiz. Saí daqui e cheguei onde? C. O vetor de deslocamento é uma seta que sai do ponto inicial e vai até o ponto final, certo? Só que ele não quer saber quem é D. Ele quer saber o módulo, o tamanho de D. A gente lembra que
O tamanho de D é dado pelo módulo. Agora olha só, eu tenho aqui ó, um triângulo retângulo, não tem? Ó o triângulo retângulo, vou redesenhar ele aqui. Ó. Esse tamanho aqui vale 100. Esse tamanho aqui vale 100 metros, né? Então qual que é esse tamanho aqui? A gente chamou de D, né? Módulo de D. Olha, isso aqui não é a hipotenusa de um triângulo retângulo? A gente sabe que a hipotenusa ao quadrado, certo? É igual ao quadrado da soma dos catetos. Soma dos quadrados dos catetos, né? Então, um cateto 1, esse lado aqui do triângulo retângulo vale 100 ao quadrado, mais esse outro lado do triângulo retângulo vale 100 ao quadrado. Lembra? Pitágoras? Teorema de Pitágoras. Eu quero saber qual é esse tamanho aqui. Mas eu conheço já esse tamanho e esse faz um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ou seja, perpendicular. Então eu vou ter que o módulo do deslocamento ao quadrado vai ser o quê? 100 ao quadrado é 100 vezes 100. Então se eu tenho 2 zeros, agora eu vou ter 4, porque eu levei ao quadrado. 100 vezes 100, de novo aqui, 10.000. Né? Então o módulo do vetor de deslocamento ao quadrado vai ser o quê? 100.000 mais 100.000, ou 10.000 mais 10.000, 20.000. Certo? Então, o meu vetor de deslocamento, eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, raiz quadrada some do lado de cá. Fica só o que? Raiz de 20.000. Então, se eu tirar a raiz aí e coloca na calculadora, a raiz de 20.000 vai nos dar mais ou menos, ó, 142. Cuidado em física, pessoal. Física mexe com grandezas, mede coisas. Não tem como você medir coisas sem colocar uma unidade de medida na frente. Então você fez a conta, não, cheguei a 142, é no desespero, letra B, letra C, vamos lá, vamos para a próxima questão. Cuidado, 142 o quê? O que eu estou procurando? O módulo do vetor de deslocamento. Bom, deslocamento é distância. A minha distância aqui não está medida tudo em metros? Então essa aqui só pode estar medida em quê? Metros. Ou seja, esse é o vetor de deslocamento, e se eu medir aqui com a régua, sabendo que isso daqui é 100, 100, vai dar quanto? 142 metros, beleza? Ó, na letra B, a gente tem a mesma situação, né? O carro está indo de A, passando por B, indo para C. De A para B 100 metros, de B para C 100 metros, uma encruzilhada, né? Contornando um quarteirão. Então ele pergunta, qual que é o espaço percorrido? Espaço percorrido significa que o tanto que eu andei. Que tanto que eu andei? Agora ele não está falando de mais nada vetorial. O espaço percorrido é o ΔS. Certo? Espera aí. Para sair de A e ir para C, eu passei A, fui para B, B fui para C. De A para B, quanto que eu andei? 100 metros. De B para C, quanto que eu andei? 100 metros. Então, qual foi o meu espaço percorrido? 200 metros. Tranquilo, né?